Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tarcísio Teixeira falando. Eu vou gravar um vídeo hoje, tá? Sobre educação e juventude. Mas antes de continuar com o assunto, evidentemente vem aquele pedido, né? Deixa o seu like. Se você quiser, se inscreva no canal, tá? Porque você pode receber aí comentários, informações sobre os vídeos que eu gravo aqui. Destacando que a maior parte dos vídeos aqui são assuntos técnicos ligados, né, à avaliação de bens e sobre o mundo do agronegócio, que é o ambiente que eu vivo, né, que eu trabalho. Mas como professor também, eu não deixo de fazer alguns comentários sobre política, sobre o que está acontecendo no país, e inclusive uma das minhas playlists é sobre política. E esse caso aqui eu vou falar, né, sobre educação, vou falar sobre a juventude, e, evidentemente, nessa perspectiva política do que está ocorrendo com o país agora, tá bom? Para fundamentar a nossa conversa de hoje aqui, eu vou utilizar um editorial, tá, pessoal, do Estado de São Paulo. Eles têm um caderno ali chamado Notas e Informações. Tá? O título é O País que Queremos Ser. Foi publicado hoje, né, dia 28 de junho. Tá? Publicado, pelo visto, pela madrugada. Tá? E é um texto simples, muito objetivo, curto, com informações preciosas para nós que temos filhos, para nós que vamos depender desses jovens para as nossas aposentadorias, inclusive, porque nós seremos mantidos não só pelo nosso trabalho, por aquilo que nós acumulamos, né? Na verdade, as aposentadorias, elas são pagas por aquela massa produtiva que está ali. Então nós temos que nos preocupar com aqueles que são próximos, que são os nossos filhos, e com essa universalidade de jovens, adolescentes e jovens hoje, que vão ser a força de trabalho para nos sustentar daqui 10, 15, 20 anos. Então isso é importante, né? Você que está nessa faixa aí de 40 para cima e tem alguma posição que você pode fazer alguma forma de pressão por essa questão de cuidarmos mais dos nossos jovens e também, né, especificamente do aspecto educação para esses jovens e mercado de trabalho, deve ouvir esse vídeo, refletir sobre isso, ou se não, busque aqui o Estado de São Paulo e leia sobre o assunto. Então vamos lá. Vamos aos dados que eles fornecem. Tá? Começa o comentário, tá, gente? Informativo dizendo: o Brasil estará condenado a um longo período de mediocridade caso o próximo governo não seja capaz de oferecer melhores perspectivas de vida para os 47,8 milhões de jovens na faixa entre 15 e 29 anos. Então olha só, são 47,8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. E por que essa faixa é importante? Porque, olha só, o 29 anos é aquele cara que ele terminou a faculdade, já há algum tempo, se ele foi direto para o mercado de trabalho, ele já tem alguma experiência, então é aquele cara assim que ele tá na cara do gol, para virar o cara, entende? Se ele tiver esse perfil, tiver esse preparo e tiver as oportunidades. É aquele sujeito que a gente vai observar ali daqui 30 mais 3, 4, 5 anos, então ele vai estar com 30 e pouquinhos ali, no auge da força física ainda, com muita produtividade, capaz de aguentar estresse, né, que os mais velhinhos, a gente não aguenta mais, horas de trabalho, quer realizar os seus sonhos, quer ser empreendedor, e vai estar com essa idade pronta para isso. Então esse jovem de 29 anos, gente, ele é importante porque ele é a bola da vez. É aquele cara que se a gente tinha que preparar, ele a gente já preparou, e é o cara que vai sustentar, vamos dizer, esse pessoal que está na aposentadoria, vai entrar na aposentadoria nos próximos anos, vai gerar empregos aí para outros que venham. Então nós precisamos ter uma massa crítica de 29 anos. Eu diria aí
25 para frente, né? Quando o pessoal começa a terminar a faculdade, aí ele vai optar um percentual pequeno, porque ainda não tem muito espaço para isso no Brasil, para um preparo mais aprofundado, no mestrado, no doutorado, até uma experiência no exterior, para depois voltar para cá com novas ideias, novas visões de mundo. Então é importante essa faixa dos 25. Mas as outras também não deixam de ser, só que aí são investimentos com um pouco mais de prazo, né? Nós vamos ter aquele pessoal 17, 18 que estão aí iniciando as universidades e que aí nós temos que esperar esse período, né, de fermentação, de amadurecimento. Não tem jeito, né? Esse sujeito também não vai... aquela ideia do trabalhador estudante não tem nada de errado, tá? Quando as pessoas já são trabalhadores, que ele vem de família pobre, humilde, que ele tem que trabalhar para se manter, e aí ele tem uma oportunidade de estudar à noite, não está errado, gente. Nós, no Instituto Federal, inclusive, temos, né, um sistema de seleção que propicia muito mais a entrada desse perfil de estudante do que o estudante clássico de universidade que vai ficar só estudando. Mas não tem como, gente precisa ter esse universitário só estudando. Aí vem esse discurso, sabe, que a gente está escutando aí que o universitário é só maconheiro, só vagabundo que não trabalha. Gente, não aguento mais ouvir isso. Aquele deputado ali de Maringá, vou citar o nome, Ricardo Barros, que agora está no foco de toda essa onda aí do possível desvio de dinheiro, por exemplo, falou aquela, né, monstruosidade que agora os professores vão ter que voltar a trabalhar e tal, quando foi declarado que o ensino seria então, né, uma atividade essencial, então naquela expectativa que a partir do presidente, por exemplo, tentar se obrigar via Ministério da Educação os professores da rede federal, das universidades federais voltarem, né, às atividades. Esse sujeito não tem a menor ideia do que é uma escola. Nem parece, se eu não me engano, a formação dele é engenharia, nem parece que passou por uma universidade. E eu até fiz aquele comentário, né, que eu desafiava, eu ia lá fazer o papel dele, não esse de desviar dinheiro, tá? Ia fazer o papel de legislador, fiscalizador, e ele poderia vir aqui ocupar o meu local, né, de trabalho, o meu cargo, lecionar para os alunos, lecionar economia, lecionar direito aplicado à informática, lecionar direito aplicado ao agronegócio, lecionar ética, lecionar filosofia, e olha que até bioquímica eu já tive que lecionar para que os alunos não ficassem sem aulas. Então eu desafio. Também tem as áreas de meio ambiente, viu? Ecologia básica que eu leciono também. Pode vir. Eu acho que eu não terei muita dificuldade de ocupar o seu lugar, não. Tá? Vamos fazer essa troca? Mas esse desafio já foi feito, não foi aceito. Então eu vou voltar ao foco aqui. Então, ele falou daquela asneira, né, que a universidade não trabalha, que professores não ensinam, que também na rede pública não se dá aula. Gente, isso é uma asneira, os professores trabalham muito. É evidente que vão existir seres humanos melhores e piores, como em qualquer ambiente de trabalho. Mas eu arrisco dizer aqui, não vou afirmar, mas eu arrisco dizer que se a gente fosse fazer um percentual entre bons seres humanos e maus seres humanos entre os professores, nós teríamos um percentual. E se fôssemos fazer a mesma divisão entre os senhores deputados, não sei não, hein? Eu acho que a banda má aí vai ganhar. E eu acho que ganharia disparado, viu? Mas então, esse pessoal trabalha, estuda, eles precisam desse tempo, gente. Porque para você formar um excelente engenheiro, a pessoa tem que passar por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo numérico, que exige horas de dedicação diária, resistência de materiais e estatística. Então nós estamos tendo esses cursos noturnos, por exemplo, né, que você pega o trabalhador e que faz lá um curso de engenharia. Não é culpa da faculdade que oferece o curso noturno, é que esse pessoal não tem tempo de consolidar conhecimento, gente. E nós temos que lembrar que nós temos um ensino médio frágil. Mais uma vez, não adianta vir com essa história de que culpar professor que não dá aula, que não ensina. A história é muito mais complexa que essa. É muito mais complexa que salário. É muito mais complexa que, o professor é do PT, fica pregando ideologia.
Olha, eu até não sei não, se fizer um estudo aí vocês vão ficar surpresos que a maioria talvez não seja petista. Repito, também não vou afirmar isso, mas olha, vocês ficariam surpresos com esse percentual aí que, vamos dizer assim, tem um espectro mais à esquerda. Então nós precisamos pegar esse pessoal dos 17, 22, 23 anos e nós precisamos dar tempo para esse pessoal, entende? A gente precisa colocar eles ali que nem gado de engorda, entende? Você tem que colocar o cara ali na universidade, é livro, é acesso à internet, tem que... Desculpa a palavra os estudantes aí, né? O pessoal que me conhece mais vai entender o que eu tô querendo dizer. Tem que ferrar o cara nas provas, nas avaliações, cobrar mesmo, entendeu? Fazer o bichinho pular alto nas avaliações. É lógico que tá ali do lado dele para ajudar, mas tem que cobrar mesmo. Também porque a gente tem um monte de universidade hoje, e me desculpem aí os colegas das privadas, né? Não estou falando isso do nada, porque eu já estive no meio. Você sabe que eu lecionei muitos anos em colégio e faculdade privada também, um pouco menos, mas lecionei. Então eu conheço a realidade. De que você prepara todo um sistema para empurrar o cara, para dar um certificado para ele. E a gente tem que cobrar mesmo, tem que exigir. Esse é um dos fatores que permite a gente na universidade pública formar um pouco melhor o aluno, essa autonomia de reprovar mesmo, se for o caso. E não ver a reprovação aqui como um castigo, como, né, vamos sacanear com os alunos. Não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. É cobrar, exigir mesmo, principalmente nas públicas, porque é dinheiro público para ele estar ali sendo mantido. Aí esse cara, gente, ele vai sair dali com bagagem, com conteúdo. O pessoal pode até criticar, isso é teoria, mas precisa de teoria, meu amigo. O cara saber fazer um bom cálculo de resistência de materiais, ele precisa saber teoria, matemática e estatística. Ou vocês querem engenheiros fazendo igual esses prédios aí dos milicianos do Rio de Janeiro? Não, se for para fazer esse tipo de prédio, meu amigo, acaba com todos os cursos de engenharia, acaba com o CREA também. Deixa os milicianos construir no Brasil inteiro. Está resolvido o problema de déficit habitacional no país. Então, se a gente quer realmente pessoas preparadas, a gente tem que dar esse tempo para eles, a gente tem que investir neles, porque eles serão essas pessoas que vão criar o Brasil depois. Tá. Aí nós temos a outra faixa, que é essa faixa que ele fala aqui dos 15 anos, 14, 15, até 17, 18 anos. Aonde que esse pessoal está? Ensino médio. E aí, gente, o nosso ensino médio, que a maior parte dele fica nas mãos dos estados, é muito pobre o ensino, é paupérrimo o ensino. E tem essa política aí dentro da escola pública de ensino médio, tem sim esse negócio de empurrar, né, que você não está podendo cobrar de aluno. E olha, as coisas são completamente diferentes. Você apoiar um estudante e empurrar um estudante são coisas distintas. Você pode ter uma escola que cobre muito, que exija desse aluno que esse cara seja inclusive reprovado, mas pode ser uma escola que apoia muito esse aluno. O problema é que esses que assumem aí as secretarias de Estado são pressionados por governadores que também não estão muito preocupados com a educação, e fica aquela pressão por aqueles números, né? Porque não tem alto índice de reprovação. Então a gente não pode confundir as razões da reprovação. Reprovação porque você tem aluno analfabeto no ensino médio, porque você tem aluno que não come no ensino médio, porque você tem aluno que é violentado, que é espancado em casa no ensino médio, que a família é envolvida com tráfico, e aí esse aluno acaba não estudando nada e vai ser reprovado, é uma coisa, gente. Outra é reprovação quando você dá condições para esse aluno, mesmo os mais humildes, você dá segurança, você dá estabilidade. O aluno tem como procurar, né, dentro da escola ajuda caso tenha violência em casa, caso falte comida em casa, caso tenha abuso em casa. Quando esse aluno é devidamente protegido, lhe dado alimentação, e aí o professor chega e cobra mesmo desse aluno. E ocorre uma reprovação. Essa reprovação, gente, ela acaba sendo educativa. Porque nós vamos colocar essa pessoa para refazer uma coisa que ele não aprendeu.
E o que nós estamos fazendo com esse modelo hoje? Nós estamos só empurrando, só empurrando. Aí chega na faculdade, se o cara não consegue entrar numa pública, ele vai para uma particular. Existem particulares muito boas, mas elas não conseguem fazer milagres. Não tem como você pegar, né, praticamente 2 décadas ali, 1,5 décadas praticamente de educação, né? Você pegar desde lá do maternal que a pessoa vem sendo educada e você recuperar aquilo. Então hoje a gente vê projetos nas faculdades, públicas e privadas, né? Que eles falam, nós vamos fazer uma semana aqui para revisar o ensino médio, né? Na verdade eles vão ensinar o conteúdo do ensino médio, mas você acha que em 2, 3, 1 mês de aula eles vão recuperar toda aquela bagagem que aquele aluno não aprendeu. O aluno não sabe escrever, ele não conhece gramática, ele não sabe conjugar um verbo, ele não sabe matemática básica. E um aluno desse está no curso de Direito, está numa engenharia e vai se formar, gente, com uma baixíssima capacidade. Veja bem, não adianta ter um monte de gente titulada nesse país, não adianta. Essas pessoas não sabem fazer, não sabem fazer. Então a gente pega engenheiro agrônomo, engenheiro civil, arquiteto, você coloca uma estação total na mão do cara e fala assim, calcula a área dessa quadra aqui, ou dessa propriedade, desse loteamento, o cara não sabe nem por onde começar. O cara não lembra nem da trigonometria básica do ensino médio. Então nós temos químicos que não sabem o básico de química, gente. Não sabe nada sobre reação, estequiometria. Nós estamos formando aí filósofos que não compreendem o básico sobre Sócrates, sobre Aristóteles. Advogados que não conhecem o básico sobre processo, direito material, direito constitucional. E olha que ainda nós estamos falando de uma prova da OAB no caso dos advogados, hein? Bendita prova da OAB, que força o povo a estudar. Eu até queria que eles fizessem a experiência. Atende essa vontade desse povo aí e tira a prova da OAB para você ver o que vai acontecer. Você sabe que hoje nós já estamos, por esse número muito grande de faculdade de direito, nós já estamos com excesso de mão de obra, né? O pessoal começa a advogar, ganha uma mixaria e larga. Por quê? Porque, amigo, tá sobrando advogado iniciante aí. Os escritórios pagam o que querem. O pessoal literalmente está trabalhando por uma mixaria. Não paga roupa para ir para o escritório. Agora, tira a prova então, transforma todo esse pessoal em bacharel em advogado. Aí você vai ver o que vai acontecer com a profissão e com a qualidade do serviço prestado para as pessoas. Então, essa faixa aqui, pessoal, é muito importante. Repetindo, o que eles estão falando é o seguinte, que existe 47,8 milhões de jovens nessa faixa de 15 a 29 anos, e eu expliquei para vocês aqui, com a minha humilde opinião, o que eu acho que tem que ser feito, né? O que deve ser fornecido para esse pessoal de 25 a 29, esse pessoal de 17, 18 que está entrando na faculdade, esse pessoal de 14, 15 até 17, 18 que está fazendo o ensino médio, que se eles não tiverem condições de se prepararem, nós vamos formar exatamente isso que ele fala assim, medíocres, e nós vamos ter uma sociedade medíocre, que não vai sustentar a nossa aposentadoria. Não vai sustentar. Porque esse pessoal não vai ter renda para isso. O que acontece? Quando você não tem pessoas competitivas, é um fenômeno natural do capitalismo, seja ele bonzinho ou malzinho, que os bens de produção vão se concentrando cada vez mais nas mãos de poucos. Isso é um fenômeno. Você vai observar isso no nosso meio, que é o agronegócio. Qual que é o fator que você vai observar isso? Você vai ver cada vez menos propriedades e propriedades cada vez maiores. Porque não tem gente competitiva para administrar, para fazer a gestão dessas propriedades. Então o que vai fazendo? Vai vendendo. Outro comentário interessante que eles falam que é o tal do bônus demográfico. O que significa isso? Que nessa população hoje de 15 a 29 anos é o momento da história que nós temos a maior população, né, nessa faixa aí, quando você pega aquela pirâmide etária,
ela tá gordinha aqui nessa faixa. Ela tá aqui, aí ela faz assim. Então nós temos muitos jovens de 15 a 29 anos. O que significa isso? Que nós estamos pensando aqui na base de crianças, adolescentes e do pessoal mais experiente aí como a gente, e até bem mais experiente do que eu, nós temos uma faixa maior de gente com capacidade produtiva. Então o que eu falei? Esse pessoal de 29 aí tá na boca do gol, gente. É o cara que em 2, 3 anos ele iria explodir o que ele tinha que explodir. Criar empresas, empreender, criar coisas tecnológicas, sites, aplicativos, virar um super mega ultra advogado, médicos, criar empresas, engenheiros químicos, desenvolver novos produtos, virar um ótimo professor numa instituição pública ou privada. É o momento da virada, é o momento que o cara dá aquela amadurecida, inclusive como pessoa, como ser humano também. E aí nós temos aquele pessoal que a gente tem que estar cultivando nas universidades, naquele processo ali de fermentação, e o jovem, adolescente e início da juventude, que nós precisamos dar essa formação geral do ensino médio para essa pessoa, para esse sujeito. Então, seria o momento da sociedade crescer, criar muitas opções de trabalho, de tecnologia, que aí, mesmo com um número menor, que é o que vai acontecer, vai começar a diminuir essa população, nós conseguiríamos manter aí por muitas décadas uma sociedade economicamente e socialmente equilibrada. Só que o que a gente está fazendo? Nós estamos pegando e formando uma geração de medíocres que não acredita no país, não quer estudar, não estamos fornecendo uma educação de qualidade para eles. Aí nós estamos, daqui a um tempo, promovendo todo esse pessoal aí para idoso, para aposentado, e aqui embaixo nós vamos ter uma população muito menor dessa faixa de 15 a 29 anos, que vai ser o povo que vai ter que pegar toda essa mediocridade que eles deixaram aqui no ensino, na ciência, na engenharia, na advocacia, na medicina, na política, no serviço público, pegar toda essa mediocridade e ter que trabalhar com isso. Tudo aquilo que essas gerações medíocres aqui, e que nós estamos tornando eles em gerações medíocres, eles vão ter que pegar essa herança maldita, trabalhar e ainda sustentar toda essa galera aqui em cima. Então você imagina, nós temos aqui uma massa que devia estar criando um ambiente positivo, está criando um ambiente negativo, aí esse pessoal todo vai envelhecer, vai vir para cá para ser sustentado, e essa massa de crianças que está aqui vai vir para essa faixa de 15 a 29, pegar essa herança maldita e ainda ter que sustentar todo aquele povo lá em cima. Meu amigo, não é um quadro positivo. Bom, outra coisa, tá, gente? Que eles usam até a expressão aqui cruel, né? É uma realidade cruel. Que dos jovens de 15 a 29 anos, 70% afirmam ter dificuldade em encontrar trabalho. É lógico que aqui eu acho que esse estudo já mereceria ser particionado, né? Porque como eu falei, pessoas de 15 até 22, 29 anos, nós devemos estar pensando em ainda pessoas sendo preparadas. É óbvio que nem todo mundo vai ser universitário, mas eu vou tocar isso aí no final do meu comentário, calma lá. Então, esse pessoal devia estar sendo preparado nas universidades. Aí sim, 22, 23, eu acho que a gente devia fazer esse estudo aqui da questão da dificuldade de encontrar um trabalho. O percentual do neném virou uma expressão, né, para se referir àquele que nem estuda nem trabalha. Então, ele não tem mais perspectiva de nada, ele não vai atrás de trabalho, não vai atrás de estudar, acha que não compensa se preparar, eles falam desse dado aqui também. É muito alto. É 27,1% dos quase 50 milhões daquela faixa etária, segundo aqui o Atlas das Juventudes. Então você imagina, 27% de 50 milhões não quer nada, não quer mais nada mesmo. E você imagina o ambiente infernal que fica isso nos lares, com os pais trabalhando, tentando, né, motivar o cara a fazer alguma coisa, às vezes sobrevivendo com o ganho do pai e da mãe, e essas gerações ali paradas. Então isso aí é um prato cheio para quem?
Traficantes. Os traficantes já começam a remunerar ele no primeiro dia. O Estado não ocupa os espaços, não oferece as oportunidades. O que acontece? Vem alguém e oferece. Os jovens também foram os que mais perderam renda na pandemia, né? 11% entre 25 e 29 anos, como eu falei para vocês, essa faixa ela é diferente, porque é uma faixa que já está trabalhando, se ele não é formado, ele já tem uma certa experiência, então ele perdeu 11% da renda. Ó, de 20 a 24 anos, perdeu 17% da renda. Então tá claro, é aquele cara que ainda não tem formação, tem menos experiência no mercado de trabalho, e olha só, o jovem de 15 a 19 anos perdeu 26% da sua renda. Então, óbvio, é o menos preparado, menos experiente, é o mais vulnerável. Tiveram uma involução, ou seja, decaiu o índice Gini, né, um aumento de 3,8% da desigualdade entre jovens, ante 2,7% do conjunto da população de 2019. Então essa desigualdade entre os jovens está cada vez maior, tá? Também de diferença socioeconômica entre eles. Outra coisa que está acontecendo, tá? Na América Latina, mas no Brasil especificamente, é perder a fé, a esperança, a crença que você pode vencer trabalhando. Então, no Brasil, só para você ter uma ideia, 70% dos jovens acha que vai crescer trabalhando. Isso é um índice muito baixo, né? Se você comparar, por exemplo, na Bolívia, 91% acha que vai crescer trabalhando. Então, é isso que define, gente, aquele jovenzinho, tá? É essa ideologia aí na cabecinha dele, que está lá sentadinho no banco do sexto ano hoje, né? Antes de quinto ano, agora sexto ano, e ele está pensando, eu tenho que aprender matemática. A aula de português às vezes não está muito legal, né? O cara acha meio chato, mas ele fala, mas eu tenho que aprender, porque é isso que vai fazer eu ter minha profissão no futuro. Então ele está perdendo essa perspectiva. Ele não está mais acreditando nisso. Consequentemente, ele não vai ter interesse. Ele vai pensar, qual que é a função da universidade? A universidade vai te preparar para o mundo do trabalho. Eu não acredito em trabalho, então para que universidade? E aí você vai somando essa massa de medíocres. Tá? Bom, uma coisa importante também, gente, aí nós começamos a fazer esse vínculo com a política, é uma percepção em relação à figura do presidente. A gente que trabalha com isso, com políticas públicas, né, com o direito administrativo, a gente sabe que o presidente, na verdade, quando você elege ele, é um cargo que ele vai ter uma função muito mais de fazer aqueles movimentos políticos ali, né, com os senadores, com os deputados, com os interesses partidários, mas vamos ver mesmo, a pessoa que chega com os projetos para fazer execução, né, e aí isso ainda numa escala muito macro, são os ministros. Até porque na própria campanha, a figura do presidente, ele vira a voz. Tá? Ele é o sujeito que vai propagar aquelas ideias. Mas aquelas ideias são construídas por uma equipe. Pelo menos é o que se espera isso numa campanha de um partido ou de um grupo de partidos organizados. É o que se espera, né? Que eles construam isso. E dentro daqueles grupos que constroem isso, sai dali um consenso de um nome que pode pôr em execução aqueles planos macros, né? Então aí você chega no ministro da Educação, você chega no ministro da Economia, você chega no ministro de Desenvolvimento, de Tecnologia, Inovação, Ciência, e aí vai. Né? Mas a figura do presidente é o que representa tudo isso. Ele é a figura disso tudo. Tanto que assim, às vezes você tem um erro lá, até esse caso de corrupção agora, né? Que tá aí se aproximando do presidente. Mas qual está sendo o trabalho dos dois lados, né? A oposição tenta vincular a figura do presidente, porque é assim que você derruba, né, entre aspas, aí, um governo, uma das formas de derrubar um governo,
E, por sua vez, os defensores, os aliados, tanto vinculados a cargos eletivos ou não, fazem uma campanha ao contrário, tentando desvincular. É evidente que eles vão acabar cortando algumas cabeças nesse processo, porque se realmente ocorrer alguma coisa, alguém vai levar a culpa. Quem que está na fila disso aí? Pazuello, o grupo que trabalhava para o Pazuello e o deputado Ricardo Barros. Mas, voltando aqui à questão da figura do presidente. O que aconteceu com essas gerações agora? Vamos dar uma olhadinha. No período compreendido entre 2011 e 2014, a aprovação, né, da figura do presidente era de 60,6%. Já no período entre 2015 e 2019, a aprovação do governo entre a juventude despencou para 12,1%, enquanto que no mundo se manteve estável, né, nos outros países, 57,4%. Então, essa polarização que nós estamos vendo aí, esse odiar o representante do PT, odiar o Bolsonaro e os bolsonaristas, né, isso levou, na verdade, a um descrédito da figura do presidente. E eu penso aqui, né, não li com minúcias, porque eles falam de 2015 a 2019, quero crer que eles incluíram ali, então, um período da Dilma, que é óbvio, é uma figura patética, que não teria como mesmo ter uma avaliação boa. E 2019, se a pesquisa envolveu já, né, uma atuação do atual presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que essa descrença é realmente por causa desse confronto aí ideológico, que ele leva a odiar os dois lados. Porque o cara que aposta nessa polarização, né, que é o que eles fazem, segundo alguns analistas políticos, fica assim, não, eu vou ter os 30% que me segue. Vai ter lá o gado que vai seguir o Bolsonaro, os petistas alienados que vão seguir o Lula, mas ele esquece que com isso ele tem que gerar o ódio de pelo menos aí os outros 30%. Então, fica nisso. Você tem uma aceitação bovina de 30%, mas você tem ódio de 30%. E aí você fica, na verdade, nas mãos daqueles 40% que não queria nenhuma dessas duas figuras. Queria alguém que realmente tocasse o país para frente. Tá. Bom, então fica aqui esse desafio, tá? Fica aqui esse desafio para o novo governo. Se eu posso, e eu não sei até aonde vai chegar, né? Porque você sabe que existe youtuber muito bem patrocinado aí por um dos lados, ou que trabalha num canal de comunicação e que o cara chega aí a 100 mil, 200 mil visualizações, né? Mesmo falando até mesmo fake news. Eu não sei aonde que vai chegar essa minha mensagem aqui, mas eu vou tentar contribuir. Se chegar em alguém importante, ótimo, vamos lá. Diante desse quadro, o que eu, como professor aqui, que tô ali, giz na mão, se não é giz na mão, é aqui em casa com caneta, né? Se não é aqui na frente da câmera gravando aulas, atendendo os alunos de um jeito ou de outro, lembrando que não tem nada do Estado aqui, o que tem aqui para eu gravar essas aulas é pago por mim, inclusive a minha internet, tá? Mas o que eu posso sugerir? Eu acho que esse presidente tem que pensar muito em quem ele vai colocar como ministro da Educação. Essas figuras patéticas que passaram pelo Ministério contribuíram em boa parte com esse desastre que nós estamos tendo. Eu acho que, inclusive, é o momento de fazer ali um alinhamento entre esse Ministério de Ciência e Tecnologia, desenvolvimento, projetos de extensão e esse ministro aqui, da Educação. Tem que ser uma figura... Aliás, nós temos que pensar nesse momento mais em quem vai ser, né, ministro aqui de Tecnologia e Desenvolvimento e quem vai ser ministro da Educação. O Bolsonaro se usou muito da figura do Paulo Guedes e depois, no primeiro momento de mandato, para dar aquela alavanca, usou da figura do Sérgio Moro. Eu acho que aqui é muito importante quem vão ser essas pessoas, para tentar salvar esse povo dessa mediocridade. E aí vem
uma sugestão, né, além dessa de quem deve ser escolhido, pessoas muito capacitadas, que tenham autonomia, que transitem bem entre as universidades, público, privadas, com as secretarias de educação nos estados, para se criar um grande plano nacional de educação. Não só investimento, mas mudanças estruturais na nossa educação. Nós precisamos reescrever, refundar a educação no país. Mas tem algumas experiências que eu vejo como positivas. É lógico que você pode duvidar disso tudo, porque o que eu vou falar agora é do meu ambiente de trabalho. Aí você pode falar, você está falando que você trabalha lá, então tudo bem, você tem o direito de não confiar. Mas também eu posso te fazer o convite de conhecer o trabalho que realizam os institutos federais. Não conheço todos, mas eu conheço bem essa rede aqui do Paraná. E eu digo para vocês, esse sistema que ele trabalha com um percentual de vagas de curso superior e metade de vagas do ensino médio, para a gente poder formar esses técnicos aí com um curso de 4 anos, eu era contra quando eu entrei. Eu não falava muito, não criticava muito, porque você sabe, né? Você entra, estágio probatório, você está ali procurando entender o que acontece. A instituição era nova, o campus tinha sido recém-criado. Hoje, eu sou um absoluto defensor desse modelo. Você pode até questionar, mas e o custo disso? Óbvio, esse é um aspecto que eu também não estudei em detalhes. A gente tem que sentar e começar a estudar isso. Mas o modelo em si, com a capacidade que nós temos de gerar jovens com conhecimento, gente, da língua portuguesa, de filosofia, de sociologia, de história, de matemática, de física, de química, eu estou vendo ali esses jovens sendo formados. Eu estou testemunhando isso. Talvez tenha uma forma, talvez até mais econômica de fazer isso, como fazer isso crescer em escala, porque está na rede federal, como é que nós vamos chegar nos estados? Por isso que eu estou dizendo que precisa de um plano nacional. Mas o modelo, tá, dos institutos federais funciona. E um dos problemas que nós estamos atravessando, inclusive, é o que esses governos, a partir do governo Temer, vem fazendo com esse setor da educação. Então, eles plantam essa crítica aí que na universidade só tem vagabundo e maconheiro e ficam com esse negócio de cortar. Daqui a um tempo não tem como limpar mais a instituição, porque você não vai ter recursos para isso. E esse modelo que foi criado, o Instituto Campus aqui, gente, foi muito interessante. Imagina esses alunos que vão para essas escolas públicas aqui da nossa região, que é tudo quebrado. Ele chega para sentar, a cadeira está um desastre. Quando você chega numa escola que tem uma estrutura mais ou menos no estado, e eu estou falando do estado do Paraná, que ainda é considerado um estado rico ainda, e você chega e tem cadeiras conservadas, você pode saber, não é porque tem uma política pública, é porque você tem um diretor que faz campanha, festinha, arrecada, e ele pessoalmente faz esse movimento pela escola dele, mas não tem uma política para isso. Então, quando eles chegavam nas salas do instituto, gente, com quadro eletrônico, cadeira almofadada, ar-condicionado, professores com doutorado, professores com horário para atender, aliás, o professor obrigando ele a ir lá para ele ser atendido individualmente, com equipe pedagógica. Sim, muitos desses jovens mudaram. Eu estou nesses 11 anos de Instituto Federal sofrendo uma transformação, né, educacional como educador, porque sim, eu vejo pessoas sendo mudadas. Eu também tinha muito desse comportamento, né? O cara já tinha que ver totalmente pronto, ele já é CDF, ele já é estudioso. Não, a gente vê essas pessoas sendo transformadas. Mas, meu amigo, precisa investir. E a sociedade tem que entender o que está acontecendo. Esse negócio de criar raivinha de universitário, raivinha de professor universitário, porque o sistema petista, esquerdista dominou isso, essa ideologia, tem grandes apoiadores ali. Isso é um mau uso do potencial que as nossas universidades têm. Então, existe um modelo para essa faixa aí, 14, 18 anos, para a gente resgatar esse pessoal da mediocridade, existe um modelo e está funcionando.
tem que ser estudado? É o melhor modelo? O quanto que ele pode crescer? Tem como aumentar em escala? Quanto custa? Tem que estudar isso. Mas, meu amigo, tem que colocar um ministro da Educação que pelo menos saiba fazer isso. Porque esse pessoal que passou ali, olha, eu estou falando de mediocridade, mas esses daí, eles estão abaixo dessa linha de mediocridade. E existem profissionais, gente, que são sérios, que são imparciais, que não vão ficar lambendo bota nem de ex-militar, nem querendo agradar presidente petista. A gente tem que colocar um cara ali que tem autonomia. Eu sei que isso é difícil, não é fácil, mas se um país estiver unido, se você estiver pensando aí, você 40 anos para frente, está pensando em quem vai pagar a sua aposentadoria e que tem que ser um cara producente, eu acho que você se moveria por essa campanha. Tá? Uma campanha por resgatar a nossa educação e resgatar os nossos adolescentes jovens de um futuro medíocre. Pessoal, é longo o vídeo, porque é necessário, mas se você tiver alguém aí que tem uma certa influência, você puder repassar esse vídeo, repasse. Não quero dizer que tudo que eu falei é a mais pura verdade absoluta, quem sou eu para dizer isso? Acho que ninguém é, nem mesmo presidente, nem mesmo ministro do Supremo, nem mesmo presidente da Câmara dos Deputados e nem mesmo presidente do Senado. Mas é uma ideia, né, algumas ideias que eu coloco aí para serem debatidas. E fico, evidentemente, à disposição para conversar sobre isso. Um abraço.